Como superar o término de um relacionamento, por Felipe Galhardo. Eu já fui casado 4 vezes e tive mais de meia dúzia de namoros longos. Todas as vezes eu acreditei que poderia ser uma parceira de vida, então, quando chegou ao fim, eu sofri. Com exceção da última vez que, porventura, fora a que eu mais amei. Neste vídeo vou compartilhar como foi que eu superei esse tipo de sofrimento através da expansão de consciência, para que você também o faça. Bem-vindo ao canal Despertar da Consciência. Eu sou Felipe Galhardo. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este e se você gostar do vídeo, clique no joinha para deixar o seu like. O que mudou foi a minha expansão de consciência, meu amor próprio, meu relacionamento com Deus. E é sobre isso que eu vou falar aqui, contando uma história de como aconteceu comigo mesmo. Como todo ser humano mais vivido, eu já sofri por amor, ou pelo menos o que eu pensava ser amor, com a minha consciência limitada do momento. Pois a verdade é que o amor não promove nenhum sofrimento. Pelo contrário, onde há sofrimento, não há amor, e onde habita o amor, não há lugar para o sofrimento. Eu despertei para essa verdade no momento em que eu estava no fundo do poço. Nos últimos 6 meses eu havia me dedicado integralmente ao trabalho numa startup do ramo financeiro, a qual inclusive eu havia investido todas as minhas economias. Essa empresa não sobreviveu à pandemia e no fim se foi com as minhas economias e 3 meses de salários não pagos. Simultaneamente eu estava no processo de ser despejado do apartamento em que eu morava. Nessa época eu era noivo de uma mulher maravilhosa, que era a minha maior motivação para trabalhar e crescer na vida, pois eu queria ter uma condição boa para podermos casar e ter filhos. Morávamos em cidades diferentes, porque eu havia me mudado justamente em busca de melhores oportunidades de negócio. Ela não sabia das turbulências que eu estava enfrentando, porque eu vinha escondendo isso dela. O resultado foi que isso foi nos afastando, pois eu comecei a buscar, como um louco, uma forma de dar a volta por cima. E quando eu não estava trabalhando na dimensão física, buscava trabalhar na dimensão mental, com visualizações e afirmações. Nesse meio tempo, ela sentiu a minha ausência. Para mim, estava tudo bem entre nós. Quando então, numa terça-feira, por telefone, ela terminou nossa relação de 4 anos e descartou todos os nossos planos para o futuro. Aquilo tirou o meu chão. Eu caí em uma profunda desolação. Toda a minha vida que eu vinha construindo nos últimos anos havia desabado em uma velocidade absurda. E o pior, tudo isso aconteceu justamente após eu ter buscado a espiritualidade, buscado me aproximar de Deus, conhecê-lo. Como poderia ter sido assolado por tantos males logo após ter me relacionado com ele? Ao invés das coisas melhorarem, parecia que tudo tinha piorado. A questão é que essa era a percepção dos olhos físicos, os 5 sentidos, que são limitados. Mas tudo aquilo que eu estava passando era fundamental para o meu desenvolvimento e serviu para que eu pudesse trilhar o caminho que eu tinha que seguir para chegar onde eu estou hoje. Um amigo meu me abrigou de favor quando eu tive que deixar meu apartamento. Com o pé na bunda que eu tomei, eu fiquei sem forças e sem vontade de fazer qualquer coisa. Entrei numa profunda depressão. Eu estava me sentindo traído, abandonado, desvalorizado e inclusive revoltado com Deus. Não conseguia aceitar o fim. Ficava pensando em como consertar as coisas, como fazê-la voltar atrás. Alguns dias se passaram nesse marasmo, até que eu recebi uma música de um amigo que o refrão dizia: entrego, confio, aceito, agradeço. No sentido de ter fé em Deus. Ela me fez chorar, e eu decidi me entregar mesmo. Afinal, eu havia pedido para Ele, Deus, entrar em minha vida e consertar as coisas. Eu mesmo havia entregado o volante da minha vida para Ele. E tudo isso aconteceu na sequência.
Tudo que eu mesmo havia construído foi desfeito. Eu decidi acreditar que foi por obra dele, e que isso seria bom para mim. No dia seguinte, eu recebi uma proposta de emprego. Não pela minha qualificação, pois era um trabalho que não tinha nada a ver com a minha área, um trabalho de caseiro, e eu não tinha nenhuma experiência com isso, mas foi por ser um cargo de confiança. Eu poderia inclusive morar no trabalho, o que seria ótimo, pois eu sabia que a minha presença na casa do meu amigo estava incomodando. Ele era casado e precisava da sua privacidade. Eu fui fazer a entrevista e gostaram de mim. Início imediato. Era para cuidar de uma chácara. Então começou a fase na minha vida que eu chamo de graça de Deus, pois ele me surpreendeu e muito, já nisso. Quando cheguei na chácara, eu fiquei de boca aberta. O lugar era um paraíso. Eu havia imaginado um lugar simples, pois me disseram que era no alto de montanhas e tal, mas eu me deparei com um verdadeiro spa. O único barulho na montanha era o canto dos pássaros. Tinha piscina, sauna, horta com uma variedade completa e até um deck para ver o sol nascendo entre as montanhas. Eu sempre sonhei em viver um lugar desses, e Deus realizou esse meu sonho tão íntimo e secreto, sem nenhum esforço. Eu achava que eu teria que trabalhar a vida toda para conseguir desfrutar de um lugar como aquele. Isso me deixou muito otimista em conseguir retomar meu relacionamento, pois agora poderíamos casar, ela poderia morar comigo naquele paraíso e sermos felizes, como nos filmes de Hollywood. Afinal, a principal justificativa dela para o término foi a minha falta de atenção para com ela. E isso agora poderia ser resolvido. Então, entrei numa frenética onda de tentativas de desculpa, sem sucesso, de fazê-la mudar de ideia, me humilhando cada vez mais, até que ela não aguentou mais e me bloqueou. Apesar de ainda querer voltar com ela, eu já me sentia diferente, pois estava feliz por estar onde estava, mas queria que ela estivesse desfrutando comigo daquele paraíso. Então, ficava oscilando entre sofrimento e contemplação. Quando a minha mente se deixava levar pelo passado para ficar pensando nela, eu sofria. E quando eu ficava presente, contemplando a beleza do lugar em que eu estava, eu me sentia pleno, grato e feliz. Paralelamente, um novo mestre se revelou para mim. Acessei um livro que se chama Praticando a Presença, de Joel Goldsmith, e passei a estudá-lo diariamente. Comecei a compreender um pouco mais sobre Deus, e a solidão extrema das montanhas me fez perceber a sua presença, e eu comecei a senti-lo. Voltei a sentir a felicidade brotar dentro de mim, por simplesmente estar vivo. Me tornei como uma criança que é feliz no aqui e agora. O contato diário com Deus começou a me revelar clareza sobre questões, pontos de vista antes obscuros para mim. Percebi que eu nunca amei minha ex de verdade, e nem ela me amava. O verdadeiro amor não exige nada em troca. O verdadeiro amor é pura doação. Veja como Deus faz brilhar o sol sobre justos e injustos. A chuva rega a terra dos puros e dos ímpios. O verdadeiro amor é incondicional. O amor condicional é uma deturpação dos sentidos. Eu te amo se você for assim e assado. Eu te amo se você fizer isso e aquilo. Eu te amo, mas você tem que me amar de volta. Eu te amo, mas eu exijo que faça isso em troca. Isso não é amor. Isso é uma ilusão, um apego. Amor é aceitação, é compreensão, é perdão, é admiração, é entrega. O que a maioria das pessoas chamam de amor é uma projeção do que elas pensam ser amor, de acordo com as suas experiências limitadas. Quem conhece o amor de Deus começa a entender o que é amor. Deus, que te ama, não te culpa, não te julga, não cansa de te ajudar, não cansa de te ensinar, não te critica. Apesar de apreciar a sua evolução, Ele não exige que você mude para te amar. Ele te ama aqui e agora, e está com você e sempre estará.
Deus é a única presença da qual podes ouvir: eu nunca te abandonarei e nem te desampararei. Estarei sempre contigo, na felicidade e nas adversidades. Me aproximar de Deus foi o maior presente da minha vida, o maior acontecimento e o que gerou e gera mais felicidade até os dias de hoje. Deus é meu melhor amigo, está sempre comigo, e eu só pude me aproximar dele graças à oportunidade de ter ficado solteiro. Eu precisava daquele momento a sós comigo mesmo, para perceber que eu nunca estou só. No momento que contemplar a presença de Deus, que percebê-lo, todo sofrimento virá pó, porque não há pensamento humano para sustentá-lo. Apenas um estado de presença, cheio de graça, amor e paz. Conclusão: quando sofremos pelo que pensamos ser amor, significa que ainda não conhecemos o que é de fato amor, e precisamos passar por uma jornada de autoconhecimento, que vai levar a Deus, ao amor próprio, à felicidade natural e autônoma, que todo ser deveria ter. Somente então, quando amar a si próprio, poderá amar e ser amado de verdade por outro ser.